Hello, hello, pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Meu nome é Magno Vieira, falando diretamente aqui de Minas Gerais, Ibirité. É, eu estou dentro do carro hoje, que a nossa casa está lotada de genro, de filha, de neto, de cachorro, tem tudo lá em cima hoje. E com aqui tá uma chuvinha, tempozinho frio, eu falei, eu vou ter que fazer de dentro do carro. Então vamos lá. Prazer, né? Com muito orgulho, né? Ah, vou completar 16 anos agora como supervisor da Herbalife, uma empresa que vem mudando cada dia meu mindset, cada dia através de quê? De leituras, de ambiência, de estar com pessoas diferenciadas, onde a gente busca nossas metas, né? Que é o que a gente vai falar hoje, e a gente entra em ação ali para que a gente consiga resultados diferenciados, né? Nós aqui somos um grupo de pessoas que nós nos encontramos toda segunda, quarta e sexta-feira às 6 horas da manhã aqui pelo Zoom, né? Toda segunda vai completar agora esse ano 2023 vai completar 3 anos que a gente se encontra aqui. Nós temos um canal pelo Telegram. Nós temos também um canal pelo YouTube. Você que está chegando agora, que é o primeiro episódio, e gostou do conteúdo, do que a gente troca ideias aqui, ative o sinal, o sininho, né, para que você seja lembrado. E o nosso principal objetivo aqui, nosso encontro, a gente estuda um livro, estuda um podcast, a gente traz para uma mesa redonda, onde a gente pode trocar ideias, dar o chute pro gol e a gente melhorar, né, os nossos conhecimentos para que nós possamos colocar em ação. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre metas e objetivos. É, eu particularmente, eu sempre, obviamente que a gente vai conhecendo mais pessoas, a gente vai conhecendo liderança e a gente vai tendo um entendimento daquilo que é importante, a gente praticar no nosso dia a dia como pessoa, como profissional, e a gente vai, eu tenho vários anos, que eu comecei a colocar minhas metas todo dia 25 de dezembro. Eu normalmente acordo mais cedo do que as outras pessoas normais. Eu vou para o meu escritório e eu faço as minhas metas. Isso tem vários anos. E comecei a fazer num dia 25 de dezembro, gostei daquilo. Então, todo dia 25 de dezembro eu tiro ali 2, 3 horas para eu colocar minhas metas no papel. E esse podcast de hoje, né, do Joel e do Caio Carneiro, é muito ensinamento, né? Muito aprendizado. Eles falam de vários detalhes ali sobre metas, que são coisas assim extraordinárias. O primeiro ponto das nossas metas, que todas as pessoas falam, todas. O primeiro ponto é que elas têm que estar no papel. As metas têm que estar no papel. E é um detalhe importante que muitas vezes, quando a gente está mentoreando alguém, porque nós mentoreamos e somos mentoreados também, né? Em casa, em várias áreas, tem a roda da vida lá, porque às vezes a pessoa, pô, esse cara é um tremendo líder, mas aí vai olhar a roda da vida dele, ele está precisando de melhorar em alguma coisa, e obviamente dentro daquela área que ele está precisando de melhorar, normalmente, se a gente tem uma ambiência, tipo a que a gente tem da Herbalife, essa turma que a gente encontra aqui, normalmente aqui a gente encontra alguém em alguma área da nossa vida muito superior a gente. E a gente tem que ter humildade suficiente para, cara, essa pessoa é muito top nessa área, e essa área eu estou ali com nota 5 nota 6 nota 7 vou trocar uma ideia com essa pessoa. Como já a Lília, né, eu tenho o privilégio de conhecer essa menina pessoalmente, a menina, ela e a Poliana são topíssimas. O Serjão, né, a gente troca ideias por telefone, a Lucinha, já conversei com a Lucinha por telefone também sobre o nosso negócio Herbalife. Então, quando você tem pessoas ali que você acha que tem uma capacidade maior do que a nossa, a gente vai atrás dessa pessoa para que a gente, o quê? Para a gente melhore dentro daquilo. Então,
a gente vê dentro das pessoas, concluindo aqui o que eu iria falar, é que às vezes as pessoas, quando a gente chama, né, igual eu agora, eu chamei 15 Ds do meu time, que eu entendi, assim, que eu poderia dar um plus e tudo, e às vezes a gente começa a trocar ideia por telefone, é, por vídeo, né, porque tem que ser por vídeo para a gente olhar no olho, ou presencial. Dos 15 ali que me diz o sim, eu mandei um vídeo para eles assistirem, e desses 15 aí, eu sei que já vai cair uns 20, 30% aí, já vai cair, nem especificamente fazer o presencial para colocar no papel, ou para colocar, é, ou por telefone, né, por vídeo, então já vai cair. Então a gente tem que ter essa consciência que nem todos que a gente se propõe a fazer metas, colocar no papel, que nem todos irão fazer, e mesmo aqueles que colocam no papel, nem todos vão entrar em ação para aplicar, né? Eu tenho basicamente todas as metas que no início foi assim, de maneira alguma. No início eu só colocava no papel. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Eu sempre, a gente vai aprendendo no dia a dia algumas palavras que eu fui tirando do meu vocabulário. Eu trago sempre a coisa para a atualidade e nunca faço assim, eu quero isso ser assim. Eu tirei essa palavra do quero e eu trouxe, eu vou fazer. Quando eu coloco uma afirmação mais forte, eu tenho um resultado diferenciado. É tipo a palavra é, preciso, que eu tirei também do meu vocabulário. Aí eu preciso ajudar o meu time. Preciso, se a gente for lá, aqui tem pessoas extremamente, né, cultas e que sabem do que eu estou falando aqui, precisa é carência, escassez, é falta. Então, eu nunca uso mais essa palavra. E tirei também através de estudo, através de livros, através de conversar com pessoas diferenciadas. Tirei essa palavra, eu preciso fazer minhas metas, eu preciso ajudar alguns IDs do meu time, eu preciso mudar de PIN. Eu tirei isso da minha vida. Então, basicamente, as minhas metas, eu coloco metas para o ano de 2023. Eu coloquei metas que eu já vinha com elas do ano passado para 2024, 31/12/2024, e coloquei também para 31/12/2030. Então, cada meta que eu coloco, por exemplo, eu coloquei lá de 15 Ds, eu botei o nome das pessoas e eu coloquei as ações que eu vou praticar em cada meta minha, das minhas lojas físicas, que são os espaços Herbalife, e coloquei minhas metas de pessoas que eu vou entregar o meu tempo para que nós juntos possamos fazer algo diferenciado. Dentro daquilo que a pessoa busca e acredita, porque de repente eu chegar para um downline meu e falar, cara, esse ano agora a gente vai botar uma meta aí de fazer X. Ele que tem que falar o que cabe dentro da cabeça dele, porque se eu expor para ele a minha meta, e por crível que pareça, lá no podcast fala isso. Se a pessoa comprou aquela meta, vai acontecer. Agora, se a pessoa, nossa, isso aí é só para magrão. É um magrão que entrega convite todo dia, é um magrão que fala com todo mundo na padaria, na mercearia, em tudo. É só o magrão que consegue fazer isso aí. Aí já está bloqueada a meta. Então, eu coloco ali 3 ações que a gente vai fazer para que a gente possa conquistar as metas, né? E dentro disso aí, eu botei metas em todas as áreas da minha vida, entendeu? Temos o término da minha reforma aqui
na casa do condomínio esse ano, em termos de ideias que a gente vai ajudar, em termos de quantas lojas eu vou abrir de primeira linha, loja, casa, né? E quantas que está nas minhas metas para abrir do time, porque tem pessoas que vai abraçar a ideia. Eu tenho um downline meu que está muito forte desde setembro do ano passado, com um plano muito agressivo. Ele é Get, que ele vai sair de Get a milionário esse ano, e o plano dele, ele botou um plano lá em setembro, outubro, acho que foi setembro que ele fez um plano. É um cara que estava aí, é um cara bom, mas ele estava meio que apagado, e nesse plano aí ele já fechou 5 supervisores, supervisores para trabalhar, abrir negócio em Portugal e tal. Então esse caboclo ele está focado em mudar, pular para o PIN de milionário esse ano. Eu tenho certeza absoluta, a minha fé com ele, que ele vai botar para moer, né? Nós vamos botar para moer, que eu estou me colocando à disposição também para ajudar. Então são metas para nosso ano de 2023 aí. Basicamente, né, o que eu faço e a minha contribuição de hoje aí, nós iremos para onde aí? Olá, excelente dia a todos. Terminando, né, o nosso ano aí, né, nosso último podcast do ano de 2022, né? E é uma gratidão enorme estar aqui, né? Sou Sérgio Mendes, sou aqui do interior de São Paulo e muito feliz por tudo aquilo que eu aprendi, principalmente esse ano, que esse ano foi um ano que eu tracei metas lá no começo do ano, né, de desenvolvimento pessoal. E eu chego no final do ano realmente bastante empolgado, né, com tudo aquilo que eu já vivenciei e também com novas expectativas diante de novas metas. E quando se fala em metas, né, o Caio Carneiro ele fala muito da questão de olhar para dentro, né? O que que tem dentro de mim? O que que eu realmente desejo fazer para mim, para com os outros, para os meus colaboradores? E aí, né, dentro de todo o detalhamento que ele traz ali no podcast, é muito interessante entendermos isso, né, e que volta ali ao autoconhecimento, que é aquilo que nós fazemos já por praticamente 3 anos aqui dentro do grupo, né? Se você não tiver o autoconhecimento, as suas metas vão estar fadadas a não acontecer como deveriam. Por outro lado, entender que se você nunca fez esses objetivos de traçar metas, entender que é natural que muitas coisas que você colocar ali inicialmente, principalmente para você se direcionar, muitas vão ser mudadas e não tem problema algum. E esse foi um desafio, né? Eu falo disso porque isso foi um desafio que eu senti quando eu comecei a traçar metas. Porque quando elas não aconteciam, eu criava uma frustração muito grande, porque eu estava focado somente naquilo que eu queria ver de resultado. E eu desconsiderava aquilo que eu estava aprendendo, porque era uma preparação para aquilo. E normalmente eu traçava de novo e ali eu conseguia trazer resultados. E o que me ajudou muito, né, e ele fala ali no podcast, foi o método SMART. E isso foi um diferencial muito grande quando eu comecei a fazer essas projeções, traçar essas metas, né? Ele fala ali, né, tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, realista e ter um prazo para você realizar aquelas situações. E aí que entrou a questão do ser realista. O autoconhecimento que eu tinha naquele momento não me permitia chegar àquele objetivo, então eu tinha que cuidar de outras coisas primeiro. E aí eu fui entender que eu precisava traçar metas anteriores, que era buscar a informação para que eu conseguisse chegar àquela realização. E o Magno colocou uma situação bastante interessante. Ele pegou 15 dessas pessoas, cada um tem uma meta diferente. E ali o entender do alinhamento dessas metas para que seja benéfica para todos, não tem como ser só para mim. Então, ao entender isso, eu vou criando meios que facilitam a minha jornada. E quando eu comecei a usar, né, o método Smart, e hoje eu também trabalho isso em empresas, ele foi fazendo, ele foi ficando claro, né? Porque automaticamente, quando você pensa numa coisa, quando você já pensa nos 5 itens aí, você já sabe, opa, eu tenho que fazer uma outra meta antes dessa meta aqui.
Então, às vezes, uma meta que nós traçamos é preciso fazer 4, 5. E, às vezes, é a meta da disciplina de você ter que fazer as metas até chegar àquele objetivo maior. E aí que entra o grande detalhe disso tudo, né? Porque daí faz realmente você olhar para dentro. E aí, eu quero isso? Será que eu vou ter realmente aí desenvolver outras habilidades? Eu, por exemplo, desenvolvi muito a paciência quando eu trabalhei as metas. Até, inclusive, eu li 3 livros sobre paciência, porque aquilo para mim era, não, preciso chegar e fazer. Só que muitas metas que eu estava alcançando, por não ter a paciência necessária de trazer aquilo para mim, eu coloco como uma verdade maior, né? Uma verdade mais realista ali para mim, diante daquilo. Por que que eu estava realmente querendo aquilo? Eu não estava avaliando dessa forma. Então, estava sendo muito, muito, assim, não estava fazendo tanto sentido. Eu era um realizador de coisas sem significados. Então, é importante isso também. E muitas metas que você pode estar traçando é porque, quero comprar um carro novo. Por quê? Porque o vizinho tem? Porque alguém conseguiu, então eu preciso conseguir também, e aí eu me meto em dívidas, isso, aquilo. E isso é um cuidado que nós devemos ter, porque às vezes não é por nós saber a importância de se olhar para dentro. Ele reforça muito ali. Olha para dentro, não tem como, as questões não estão lá fora. Por mais que você vai levar elas lá fora, mas você tem que cuidar dentro de você primeiro, é cuidar dentro da sua casa, cuidar dentro do seu ambiente. E o seu ambiente vai fazer um impacto muito grande na realização das suas metas. E muitas vezes você vai ter que colocar essa meta um pouquinho mais para frente. E você vai perceber também que muitas metas que você traçar, elas vão ser realizadas em muito menos tempo. Então, eu gosto sempre de colocar uma meta, né? Eu coloco um prazo e coloco lá ou menos. Então, a meta até 23 de dezembro de 2023, ou menos. E isso tem um significado muito grande, porque eu já estou trabalhando para aquela situação. Então, se ela realizar antes, é óbvio que eu vou me sentir melhor e vou entregar aquilo com mais resultados, ou vou melhorar ela ainda mais. E é a ideia é justamente isso, né? Porque imagina se você determinou um valor financeiro que você quer ganhar. Se você ganhar o dobro do que você ganha, vamos imaginar uma meta mais ambiciosa, né, dentro daquilo que você faz. De repente, você gostaria de ganhar 3, 4 vezes o que você ganha, mas se você ganhar uma vez mais do que você ganha, dobrar, já é um grande resultado. Mas não pode se apegar a isso também. E se você se apegar a isso também, você vai criar para sua mente algo falso. A mente vai começar a duvidar de você e daqui a pouco isso perde sentido. Aí vem de encontro o quê? O autoconhecimento. Vem de encontro o quê? Olhar para dentro. Qual que é a sinceridade que você tem com você diante das suas ideias? Eu paro e penso uma situação. Por quê? Eu tenho que reavaliar ela a todo momento. Eu tinha planejado, por exemplo, passar a virada do ano na praia com os amigos e de repente eu tive que refazer tudo isso por uma outra atividade que eu tenho aqui, que justamente no último dia do ano não era uma coisa, não era planejado dessa forma, não era estabelecido metas dessa forma, mas que eu estou eternamente grato por tudo aquilo que aconteceu de refazer as metas que eu tinha, porque muitas coisas não dependiam de mim. Eu tenho um negócio que depende da natureza. E ao respeitar isso, eu consigo entender o que é realmente fazer uma meta de verdade. Você tem que estar pronto para isso. Então, esse é o grande aprendizado que eu tive de 2022 e já usando já, né, para 2023, já que a gente está nessa virada aí, de que realmente eu tenho que estar aberto, me permitir, porque se eu não me permitir, dificilmente eu consigo alcançar os resultados desejados, porque o meu conhecimento vai ser limitado, sim. E o grupo Aplicando Teoria em Ação é um exemplo disso. Quantas coisas foram resolvidas em nossas metas, seja elas que nós tenhamos feito para nós, ou que tenha acontecido pelo efeito da natureza, como foi o meu caso, ou por pessoas que de repente trabalham em empresas que, se você não tiver as suas metas, alguém vai fazer para você e vai te enfiar a goela abaixo. Então, tem que entender tudo isso, o quanto isso é bom para você, né? Saborear essas questões,
metas dessa forma, né? Que é você quem faz, é você quem constrói, ou alguém que faz por você. E eu posso assegurar que quando você faz por você, é muito mais divertido, muito mais rentável e muito mais gostoso. E isso traz uma segurança absurda em termos de autoconhecimento. Porque é fantástico quando você faz uma coisa e pode dizer assim, cara, isso funciona. Alguém já fez, mas eu não tinha feito. Então é saber, tudo bem que o outro fez. Por quê? Porque ele estava melhor preparado do que eu. Se eu tivesse me atentado e de repente percebido, aprendido com ele, eu não teria tanto trabalho para conseguir realizar aquilo que eu desejo. E a troca de palavras foi uma coisa fundamental também. E assim como o Magno trocou a dele, eu também troquei a minha. Eu não tenho mais problemas na vida, eu tenho desafios. Toda vez que eu coloco, e automaticamente eu falo, eu não, é como não conseguir mesmo falar a palavra problemas, porque desafio para mim ele me move. E problemas é como se eu tivesse que resolver coisas. O desafio também, mas o desafio me faz produzir. Então, essa foi a palavra do ano para mim, Magno, assim como foi a sua, precisarem. Beijo no coração de vocês aí, maravilhoso ano, maravilhoso, virada de ano, né? Maravilhoso ano para nós. E vamos para onde? Ô Sérgio, eu quero dar um chute pro gol aí. Em termos do início lá, que está lá no início do podcast, você tocou aí, se Lília, o Daniel, ou a Lucinha quiser falar aí, pode tomar a palavra, tá? Só para a gente ir concluindo aqui. Sobre que a meta tem que sair de dentro para fora. Então, quando a gente pensa na meta de dentro para fora, tudo é estudo, tudo é coisa que a gente vai buscando, se melhorando, evoluindo e aplicando. Eu teve um período que isso eu acho que foi, talvez falta a memória aqui, porque antes eu fazia minhas metas muito individuais, tá? E hoje eu pratico que eu aprendi a regra do ouro. É que a meta tem que sair de dentro para fora. Então, quando se fala ali, independente da religião, independente da crença da pessoa, é, a meta tem que sair de dentro para fora para ela ser conquistada, né? E nós temos ou um parceiro ou um sócio. Então a gente tem que aplicar a regra do ouro. O que que significa a regra do ouro? Eu sei que Serjão tem uma namorada em Campinas, porque a gente conversa de vez em quando, e ele mora em outro lugar. Então vamos levar lá pelo lado do Sérgio. O Sérgio, se ele vai colocar uma meta para 2023, ele tem que usar a regra do ouro com a namorada dele. O que que significa a regra do ouro? A Lília tem que fazer isso com o Juninho. A Lúcia tem que fazer isso com o Fred. O que que significa? Mostra e aquilo ali, ela, a meta tem que ser sem ruído nenhum. Porque de repente Sérgio vai lá e fala assim, cara, minha meta esse ano é fazer tantos cursos, é dar tantas palestras, é atender tantos alunos. E para isso acontecer, o Sérgio vai ter que explorar mais, ou um sábado, ou um domingo, ou às vezes 2 finais de semana. E aquilo ali, se tiver desalinhado com a namorada de Sérgio, vai ter um choque. Lília lá fala assim, isso é a regra de ouro, tá? Ela tem que ser, a meta, ela tem que ser passada para o nosso sócio ou para o nosso cônjuge. Porque quando eu mostrei as nossas metas todas para a Lúcia, no domingo, antes da gente tudo, e falei, amor, isso aqui, o que que você acha dessas metas minhas? Está cabível? Ela falou assim, tudo aqui é possível. Eu falei, se é só para a gente botar para moer, só a bota. Então, quando tá alinhado, porque imagina bem, eu falo lá que eu quero, eu vou, né? A palavra quero aí. Eu vou ajudar 15 Ds esse ano 2030, mas o eu ajudar os 15 Ds, eu mandei uma mensagem para saber, eu bolei uma mensagem, eu criei um script para saber se eles teriam interesse
em melhorar o volume financeiro mensal e mudança de PIN. Então, quando eu falo aquilo ali, que em 2023 eu vou ajudar 15 Ds do nosso time a mudar de PIN e a ter resultado financeiro maiores, obviamente eu vou ter que investir um pouco mais de tempo. E aí, se está desalinhado com a Úrsula, você, pô, amor, nossa netinha, agora não sei o quê, e a gente tem que curtir mais, hoje é só eu e você, e está desalinhado com ela, por exemplo, se eu vou sair para uma festa shake, normalmente a festa shake eu chego mais tarde em casa, 10 horas, 11 horas, isso está desalinhado, está contrariando ela, deu choque, a meta ela vai ser prejudicada. Então tem que ter a regra de ouro. Tem que mostrar as metas para o cônjuge ou para o sócio e saber se aquilo ali é compatível para ele ou para ela. E entrar em sintonia junto. E os ruídos, que eu sempre falo em ruídos, é a falta da fé naquela meta. Se eu falo assim com a minha esposa, nós vamos abrir 15 lojas, porque está lá nas minhas metas, nós vamos abrir 15 lojas da Herbalife em 2023. E se ela fala assim, pô, Magno, em 2022 nós abrimos 4, como é que você quer abrir 15 agora? Se já tem essa diferença, aí já bateu, já deu errado. Entendeu? Então a regra do ouro é muito importante, todos nós temos consciência dela, mostrar as metas e também buscar as metas do sócio ou do cônjuge para a gente alinhar, que é importante. Porque eu falo assim, pô, eu sou um exemplo, Sérgio, que é mais liberado ali, tem namorada, por exemplo. Mas ele tem uma namorada, ele tem uma pessoa para dar satisfação. Porque essa namorada, final de semana, quer estar junto, quer às vezes fazer uma viagem no ano, quer alinhar isso aí, que é a regra do ouro. Importante demais da conta. Era esse chute aí, para a gente colocar isso em prática, que é muito importante. Beleza? E nós iremos para onde aí? E só complementando um pouquinho mais aqui, a importância disso, né, é até mesmo a confiança, né, a pessoa de confiança que você tem para colocar e expor aquilo que você está pensando e aquilo que você está planejando, né? E ali entra bastante a questão da comunicação, porque também não são todas as metas que, por mais que você tenha um elo de amizade com a pessoa, que você vai abrir. Você vai ter metas que são suas, tem metas que então essa comunicação nessa regra de ouro é importante, porque normalmente nós temos uma pessoa ali, né, na vida ali, né, que realmente a gente pode realmente ser incentivado por aquela pessoa. Eu não vou nem dizer se abrir, mas ser incentivado, porque ela realmente quer o seu bem. Você vai realmente poder chegar para ela e vai encontrar, né, o apoio. E isso é comunicação, é saber entender a cumplicidade que você pode colocar diante daquilo. Mas ele fala muito ali, né? Principalmente quando você tem uma metas ali com colaboradores, né? Que são muitas pessoas, sei lá quantas, mas no caso do Magno aqui nós estamos falando de 15 pessoas, por mais que ele passe ali, tem algumas que você vai ter que manter ali com você, né? Que também é uma regra de ouro, né? Para você preservar aquilo que você. Ó, isso aqui só posso conversar com a minha esposa, porque não dá para abrir uma outra situação, porque nós somos muito vulneráveis, né, diante das questões da crítica, né? E também, né, entender que o autoconhecimento nos leva a transbordar, porém, você tem que saber também que aquilo que você está fazendo precisa ser colocado diante vamos colocar assim, né, de uma definição futura das pessoas que realmente vão estar junto com você. É fantástico essa regra de ouro aí, Mari. E vamos para onde? Ei, gente, ótimo dia. Lília Rivas falando aqui da Vila Deputado Augusto Clementino. Um podcast legal, né? Porque fala de metas, fala um monte de coisa legal, mas de uma maneira muito leve, né? Os dois estão batendo um papo ali, e ali os códigos são jogados, né? As informações são lançadas. Sérgio falou, né, do Smart, né, nas metas, e ele transformou em Marte, né?
aportuguesou a palavra. Então, fala o M de mensurável, né? Que uma meta precisa ser alcançável. E ele deu exemplos de quando a gente está trabalhando com o nosso time, a questão da gente mostrar uma meta e ver ali, dar aquela calibrada no time, né? Para saber se aquilo ali realmente é uma meta que pode ser atingível, né? Que é relevante. E saber ali, ele falou muito da questão do termômetro, se identificar se aquela meta não está forçando demais o time, né? Ele fala que quando a gente aperta demais um parafuso, ele pode espanar, né? Então, às vezes, você aperta muito uma determinada... Às vezes, até a gente mesmo, se a nossa meta está muito arrojada, talvez até a gente perceba, né? Então, é uma coisa muito legal que ele falou da gente sempre colocou ali uma meta, mas avalia, reavalia, reajusta, né? Quais são os ajustes que são necessários ali ao longo do tempo? Não tem nada fechado, né? Fixo. E outra coisa também, a questão da meta ser temporal, né? Da gente colocar ali um tempo, né? Em quanto tempo eu vou alcançar esse resultado, ou que eu pretendo alcançar esse resultado. E falou muito da questão de ser específico, né? Não pode ser uma meta sem especificidade. Então, eu tenho que saber exatamente aquilo que eu quero, né? E o mais legal que eu achei foi a questão, assim, de tornar tudo isso muito simples, né? Colocar no papel. Quando perguntou para o Caio a questão de quantos livros que você já leu sobre metas, ele falou uns 50. E aí, quantos desses livros falaram para você colocar suas metas no papel? Ele falou todos os 50, todos os livros, né? Então, assim, aquela dica fundamental para a gente, assim, que se não colocar no papel, aquilo ali parece que é como se tivesse uma mágica, né? Que a coisa precisa ir para o papel. E ele fala assim que a nossa mente é ótima para ter ideias, mas para poder se lembrar dessas ideias, né? Você precisa colocar tudo no papel, né? Isso vai ficar visível, isso vai ficar bem fácil de ser lembrado ali, de ser removido no interior, né? Falar, gente, eu coloquei essa meta aqui, então eu vou fazer tudo que eu preciso. E muito legal a questão do porquê. Por que eu quero essa meta? Né? Então ele falou, minha meta é X num determinado ponto, mas por que eu quero alcançar essa meta? Então, o exemplo super legal que foi dado, né? Eu quero emagrecer, ele falou 4 quilos, mas eu vou jogar para 20. Eu quero emagrecer 20 quilos. Então, é minha meta, né? Em quanto tempo? Em 6 meses. E agora vem aquele ponto interessante, assim, quais as atividades chaves que eu preciso fazer para atingir a minha meta? Né? Então, o que eu vou fazer para atingir uma meta de, em 6 meses, reduzir 20 quilos? Então, eu vou fazer reeducação alimentar, vou fazer um planejamento estratégico, vou já organizar, né, com alguém já organizou, planejou para mim ali uma dieta, um programa alimentar, né, mudanças de hábitos ao longo ali, mas quais hábitos precisam ser modificados? Né? Quais os pontos eu preciso trabalhar para que essa mudança ela não seja uma coisa que começou hoje e vai acabar amanhã? Né? A palavra-chave nesse negócio aí é constância, né? Como a gente precisa de constância, é hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, né? A questão da atividade física. Quantas vezes eu vou fazer atividade física? Eu vou ter um personal ou eu vou fazer por mim mesma? Constância, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, né? A questão do sono foi uma outra atividade que precisava ser programada isso aí, né? E também aquela questão dos facilitadores. Eu deixo fácil aquilo que vai me aproximar da minha meta e eu deixo difícil aquilo que não vai, aquilo que vai me afastar da minha meta, né? Então, por exemplo, comida ruim vai entrar dentro da casa de uma pessoa que quer emagrecer 20 quilos em 6 meses? Não. Né? Então, essa questão de trabalhar não só as metas, o que eu coloquei ali, mas o porquê e o que eu preciso fazer para alcançar essa meta, né? E essa parte que Magno falou assim, eu preciso fazer acordos, né? Acordos com quem está ao meu redor, né? Acordos com as pessoas que eu vivo e convivo, para que elas entendam qual é a minha meta, talvez elas possam estar, né, no meio dessa meta, né? Ou não.
Talvez é uma meta minha, talvez é uma coisa que eu quero atingir, mas se eu não fizer esses acordos com quem convive comigo, talvez eu possa ter o atingimento dessa minha meta dificultado, né? Por exemplo, imagina aquela pessoa que queima, minha meta é emagrecer os 20 quilos, mas a pessoa que convive comigo volta para casa com uma pizza, né? Volta para casa, por exemplo, compra um sanduíche para mim, para você, ou fica te apertando em relação a isso. Então fica um pouco mais difícil e aí a gente vai ter que ter muito mais força interna, né, de falar esse não. Então, se a gente pode facilitar, se você chegou e conversou com essa pessoa sobre alguma meta que você vai, que você quer alcançar, essa pessoa precisa ser um agente de ajuda, né? E não uma pessoa que vai te atrapalhar, te dificultar dentro dessa meta, né? Então, um pouquinho disso aqui, vou bater no olho mais aqui a respeito das coisas que eu fui anotando e a gente vai voltando aqui para falar. Às vezes alguém quer dar um chute para o gol aí nesse ponto. Beijo, até já. Você vai falar, Lucinho? Eu quero dar um chute aqui, porque são coisas que eu lembrei aqui do que eu faço, né? Porque como ali o podcast é de metas e coisas que eu faço. É, são 3 itens que é primordial dentro daquilo que eu venho estudando. Porque como às vezes quando a gente as coisas que a gente estuda a gente pode expor aqui, porque nem sempre você pode ficar expondo muito em casa para os amigos, porque vão achar que você é meio maluco, né? A Ivana fala, eu e a Ivana a gente conversa muito, que eu e a Ivana conversa praticamente todos os dias e a gente sempre fala isso, que às vezes os familiares nossos dentro de casa acham que a gente é meio doido. Ela tem hora que ela fala assim, Marco, tem coisa que eu faço que o Fred acha assim, não, tá, minha mulher tá maluca e aqui em casa também é a mesma coisa, né? Então vamos bola para frente, né? Então é o seguinte, ó, quando a gente busca uma meta em termos de, vou dar exemplo aqui específico, em termos de, que isso vale para tudo, em termos de adquirir uma casa, um apartamento, ou um carro, ou perder peso, ou o que for. Primeira coisa que a gente tem que fazer são 3 itens. O primeiro, vamos dar um exemplo de uma casa. Pensei em adquirir uma casa. Isso é muito importante, que isso vale para todas as regras. Quando eu penso lá nos 15 Ds que eu mandei a mensagem, tudo lá, é cada um específico, igual a Lília falou ali, cada um para um. É, então, eu penso primeiro em uma casa. Quando eu pensei em adquirir uma casa aqui no condomínio. Então, esse era o fato, adquirir uma casa, ou um lote, ou... Aí eu tenho que... Esse é o ponto 1, que ele vem na minha mensagem, na minha cabeça, e em adquirir algo. Aí eu tenho que dar forma para essa coisa, que é o segundo ponto. O que significa forma para essa coisa? Bom, eu quero uma casa no condomínio. Eu quero uma casa rasa. Eu quero uma casa de 2 andares. Eu quero uma casa com área de lazer. Eu quero uma casa com pomar. Eu quero uma casa que tenha muito verde. Esse é o segundo ponto. Expor ali, por escrito, os detalhes. Um carro, ano, cor, interior, tudo. Especificamente, estou falando de casa porque ontem eu estava conversando com o Elton. O Elton Artuz, a gente saiu para comprar um planner, e aí a gente falando, eu amo muito mais casa bonita, banheiro bonito, casa bonita, móveis bonito, armários bonitos, do que propriamente um carro. Só que o carro diferente também está nas minhas metas. Então, segundo ponto, a gente ter ali os dados específicos, quantos quartos, quantos banheiros, quantos guarda-roupas, quantos cômodos, a cor da casa, se é rasa, se é alta, se é isso e aquilo. E o terceiro ponto, entra nessa casa. Sinta-se dentro dessa casa. Passa a mão nos móveis. Cara, eu faço isso direto aqui no Quintas. Passa a mão nos móveis. Sinta abrindo o guarda-roupa.
Por exemplo, o meu quarto aqui em cima, que eu tô aqui na parte de baixo, o meu quarto em cima vai ser de frente para aquilo ali, ó. O meu quarto vai ser de frente para aquilo ali, ó. Deu para ver? As montanhas. Então, o meu quarto aqui em cima, que é onde a cozinha hoje, a gente vai descer aqui para baixo. Então, ali vai ter o quarto, vai ter a banheira de hidromassagem, vai ter o closet, vai ter o escritório, porque é grande pra caramba lá a cozinha. Vai ficar enorme. Então, ali eu sinto eu estudando. Eu sinto um vídeo que eu assisto todas as noites. Eu vou ter um armário, tipo aqueles armários com 4, 5, 6 gavetas, cara, com pacote de dólar, pacote de dinheiro. Eu vou ter esse armário com pacote de dólar, com pacote de... Então eu sinto isso tudo. Eu sinto a área de lazer aqui como que vai ser. Eu penetro naquilo ali. A cozinha vai ser nessa área aqui onde eu estou aqui, ó. Aqui na cozinha, eu puxo a foto assim que o projeto já está pronto. Eu sinto eu ali na mesa, almoçando com a minha esposa, tomando vinho com a minha esposa, igual ontem a gente tomou aqui em cima, vinho, degustando alguma coisa. A área de lazer ali é as minhas netinhas. Então, penetra nessa parte. Então, primeiro, você imagina, depois você detalha, terceiro, você vá para a situação. Eu vejo o carro que eu vou ter aqui, que até ontem eu falei isso com o Edson. O carro só vai vir depois de 100% da reforma pronta, que eu vou estar investindo aqui, que a minha projeção aqui é em torno, já está em andamento, mas em torno de 400 mil, entre armário, móveis e tudo, 400 mil. E o carro só vai vir pós o meu término. Eu sinto o carro, eu apertando o controle, o portão está logo aqui atrás de mim, eu sinto eu entrando com esse carro aqui na garagem, eu sinto eu curtindo os bancos dele. Ontem o Elton falou sobre o quadro Sonhos, ele está no quadro Sonhos, já desde o ano passado. Então, esses detalhes, você sentir dirigindo aquele carro. É a mesma coisa quando você está sentindo aqui você na cozinha e tudo. Então, as 3 etapas, deu para pegar? Imaginou, detalhou e foi para dentro do local. Cara, isso é magnífico, magnífico. Sabe por quê? Porque eu vou falar um negócio assim, já é, já é, entendeu? É, tem mais alguém que quer dar uma contribuição aí? Lucinha tá para falar ainda. Daniel, se quiser falar alguma coisa, tá, Daniel? Você pode ficar à vontade, abrir o microfone. A Regiane abriu a tela aí agora. Nós É, vamos falar. eu vou querer bater logo, fazer logo a nossa foto, né? Quem puder abrir a janelinha, abre a janelinha para a foto ficar bem linda. Oi, Marcolina, que bom te ver. Quem mais vai conseguir? Ana Maria, mais uma, mais uma. Vamos lá, gente, na hora do 3, tá? 1, 2, 3. Foi. Eu vou jogar lá no grupo, só saiam quando aparecer a foto lá no grupo. Vamos para onde agora? Eu quero dar mais uma bicada aí, Lúcia, só por causa dessa foto aí. Hum. É, eu levo muito a minha vida assim hoje, tá? Eu tô falando magrão. Eu sempre, quando eu estou fazendo alguma coisa, sempre quando... Isso foi uma meta que eu pus na minha vida. Eu sempre faço isso e tem um livro que eu li, ou um podcast que a gente estudou aqui, sei lá se a gente já estudou aqui, é, ou se foi um curso que eu fiz com o Pablo Marçal. Faça as coisas sempre como você estivesse sendo filmado e fosse para as redes sociais. Cara, e tipo assim, a gente abre a janelinha aí, a gente vai lá e dá um sorriso, né? Eu vejo, e eu trabalhei para estar conversando com sorriso, porque eu posso conversar com vocês aqui, ó, nessa forma que eu estou conversando, ou eu posso conversar assim, ó,
Então, pessoal, a gente vai falar sobre isso. Então, eu acho que é muito legal a gente ter meta. Ou então eu posso falar assim, ó, é muito legal a gente ter meta, cara. Então, isso, a Lília só fica de dente para fora, né, Lília? Então, só era um pitaco, né, que está até fora disso aí, mas foi algo que eu botei como meta, de sempre conversar, sempre atender um telefone sorrindo, sempre conversar com as pessoas sorrindo, e muitas vezes, quando eu me pego eu com o semblante de sério, eu sempre mudo. Às vezes, até um áudio que eu gravo para alguém, quando eu estou gravando o áudio, eu mesmo apago ele rápido, porque ali o tom de voz ali muda muito. Então, isso é uma boa meta para a gente colocar isso. Até como a Ana Maria aí, acho que 1 ou 2 anos atrás aí, ela colocou a meta lá de colocar a caneta na boca, né? Então, é uma meta. E isso, né, é que nós fazemos no nosso dia a dia, né, que não como o Mário disse, são metas simples, né? Aquilo que, eu desejo algo maior, mas onde começam as metas? Ali, a forma como você está se expressando. O eu maior, né? Nós já estudamos muito aqui também, várias vezes aqui, né, nesse grupo. O eu, né? Ao cuidado, né? O que que eu coloco para fora? Qual que é a mensagem? Eu tive esse desafio, vergonha, timidez, eu fui lapidando isso. Deixou de existir? Não, eu só coloquei ela como meta minha, eu coloquei no lugarzinho dela lá. Falou, fica aí, a hora que eu precisar de você, eu pego e volto. Mas enquanto isso, não vai me incomodar, porque a minha meta é maior. Eu preciso transformar vidas lá fora. E se eu fosse daquele jeito lá, não tinha como ser, não tinha como eu ser confiável, né? Que fala que eu preciso alcançar uma coisa diferente, mas para alcançar uma coisa diferente, eu também preciso ser diferente. E o preciso nessa situação foi o que eu via. Hoje eu vejo, não, para fazer algo extraordinário, eu vou ser diferente. Como que eu vou ser diferente? Estando aqui, numa sexta-feira, penúltimo dia do ano, né? Conversando sobre coisas boas, coisas, projeções daquilo que vai acontecer. E, como você falou, né, o exemplo da Ana Maria, que tinha um desafio enorme, e que para a maioria das pessoas talvez fosse simples, mas para ela, não. Então, está começando o ano, o que que eu quero? Como que eu quero que esses próximos 365 dias sejam? Ah, mas eu não consigo ver todo ele. Mas como que você quer que ele seja? Como que você decide? Então você vai transformando o querer em fazer, o, o precisar em fazer uma ação, em acontecer através de uma ação. O eu não consigo é um comando que você dá para sua mente. Então, se você mudar o comando, ele é o mesmo efeito. E fazendo escolhas. E o legal, a troca de palavras que o Magno citou aqui, ela é importantíssima, porque automaticamente você vai parar de falar palavras que não te agregam. Gente, é automático. Essa é uma dica que eu já deixo aí. Se você usa muito palavras que não é confortável, comece a trabalhar isso, porque automaticamente você não vai conseguir expressar essas palavras, e já é um passo enorme para as metas serem realizadas aí. Vamos Você para tocando aí nas palavras, cara, que assim, ó, são palavras que eu tirei. é, por exemplo, eu nunca mais, quando eu estudei sobre isso, quando eu vi lá no início sobre o segredo, é, é, que o Joey Vitale, cara, eu assistia tanto aquele negócio, eu vi o Joey Vitale falando, sinta suas mãos, suas unhas postiças, no volante do carro, o Joey Vitale falando aqui, depois isso é crível. Eu falei, cara, eu falei assim, por que que esse cara fala que é crível? Aí eu comecei a ler os livros dele. Eu tenho 3 livros do Joey Vitale. Aí, aí o Bob Proctor falava sobre o poder da mente. Eu comecei a seguir o Bob Proctor para melhoria, cara. Eu conheci a Herbalife com 50 anos de idade, cheio de nhacas na minha vida. Então, cara, quando a gente fala em, é um prefixo de falta de alguma coisa. Então, quando você entende isso, impossível. Cara, muita gente no palco fala assim, vou chamar uma pessoa aqui inacreditável. Eu nunca falo inacreditável.
essa pessoa é acreditável. O prefixo, a Pri é professora, ela acabou de abrir a câmera, nós temos só mais 3 minutos, mas o prefixo in é falta de alguma coisa. Então, falta de alguma coisa, Magrão tirou do meu dia a dia. Eu sempre falo acreditável, crível, possível, é, porque se as pessoas estudar lá enfermo, porque vem o prefixo vem aí do enfermo, que é a farmácia, falta de saúde, a pessoa está enferma, é falta de saúde. Então, são detalhes que a gente vai tirando esses detalhes, o preciso, que é carência, falta, miséria, essas coisas. Eu quero nada, cara. Eu vou fazer. Ô, Magno, Oi. só te interromper aí, que vergonha, né? Interrompendo, mas só para poder acrescentar mais uma coisa que eu aprendi nesse último mês, nisso, exatamente nisso que você está falando. Quando eu falo, sabe quando você fala uma coisa, nossa, eu não vejo a hora de tal coisa acontecer? Nunca Eu vai ver. vejo a hora de tal coisa acontecer, eu Sim, vejo, vai acontecer. Então, para a gente sim. tirar isso, né, dessa coisa, não vejo a hora de ir para tal lugar, eu vejo, eu consigo ver, porque isso traz, né, a força para a gente da crença, né, do acreditar. E principalmente, né, Lília, que eu tirei essa palavrinha aí da minha vida e pode assistir todos os podcasts aqui que a gente faz aqui, que eu sempre falo. Por exemplo, se eu falo, em momento algum, em devido eu falo assim, eu falo assim, em momento algum isso me interessa. Em momento algum isso me interessa. Então, e outras coisas, detalhe, cancela a informação. Pessoa negativa perto de mim, começa a falar de coisa ruim, de televisão, eu meto a mão aqui, cancela a informação, porque isso aqui jamais entra aqui para dentro. Isso aqui jamais eu vou sentir isso, porque o sentimento é que vem na realização, né? Ontem eu postei um negócio que, por exemplo, o consciente e o subconsciente. O consciente, ele envia a mensagem, boa ou ruim, para dentro do nosso subconsciente. E aí o que acontece? O nosso subconsciente, ele nunca modifica aquela mensagem que o consciente mandou, mesmo que seja boa ou ruim. Ele única e exclusivamente dá forma para ela e faz com que com pessoas, circunstâncias e coisas vai fazer acontecer. Cara, então quando você fala assim, nossa, meu marido tá um chato. Meu Deus do céu. Pode ter certeza absoluta. Vai ter mais marido chato. Nossa, meu marido tá um gordo. Vai ter mais marido gordo. Você acabou de mandar uma mensagem para o seu subconsciente e aquilo ali, ele vai dar forma àquilo. Vai dar forma àquilo. E vai fazer com que aquilo aconteça. Então, meu querido, minha querida, aqui eu tenho estudado muito e muita gente pode falar assim, o Magrão é chato, o Magrão é doido, o Magrão é maluco. Quando eu falo lá, 21/12/2030, 1 milhão de renda passiva, é fato, é fato. Está na tela do meu telefone. Meus genros abrem assim, às vezes minhas filhas, pô, pai, quando tiver isso acontecendo, lembra dela, filhinha, filho, sempre vocês estão nessa etapa aí. Bom, pessoal, 6h59, né? Vamos pular para outra sala, né? Que Deus abençoe a todos, que nós façamos uma sexta-feira maravilhosa, né? Que nós façamos uma passagem de ano com muita paz, né? Com muito cancela informação, com muito autocontrole emocional para evitar as divergências ali entre sogras, filho, filha, sogro, sogra, cunhado, primo, amigo, né? Que nós façamos muito autocontrole emocional para que a gente, né, faça um ano de 2023 assim, super, super, super acima da média. Deus abençoe. Bom dia a todos, como de sempre. Gratidão a Deus pela vida e gratidão por conhecer pessoas tão especiais do grupo Teoria em Ação. Um excelente termo de ano e que as bênçãos
de Cristo Jesus possa permanecer conosco, individualmente, como também com todos os nossos familiares. Gratidão, gratidão. Beijão. Beijão, gente. Feliz passagem de ano, feliz ano. Vamos colocar Obrigada. nossas metas no papel, né? E vamos realizar, né? Com certeza. Com Beijo. certeza. Beijos. Tchau. Tchau.